Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. Vamos deixar a espiritualidade falar, vamos ver o que sai aqui. Conforme que sai eu coloco no título. Eu já vou pedindo o seu like para você não se concentrar aqui e acabar esquecendo. E gratidão para você que já entra hypando os vídeos, dando like, que é gratuito aí. Deixando um comentário, né, para ajudar no engajamento, nem que seja comentário só de figurinha, minha gratidão. E para você que está se tornando novo inscrito, novo membro. Para você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, seja bem-vindo, assiste aí uns vídeos do canal. Se você gostar, se inscreve, é gratuito, tá? Um cliquezinho já tá inscrito, ativa o sininho, aí você é notificado toda vez que eu postar vídeo aqui ou algo na comunidade do canal. Lembrando que todos os vídeos são atemporais, valem para o momento que você abrir eles aí, tá? Não tem um prazo de validade. É naquela hora aí que a espiritualidade quer falar com você. Mesmo quando é um vídeo antigo, tem mensagem para você, tá? A espiritualidade direciona porque tem algo ali naquele vídeo que você precisa ouvir. Filtra, porque é uma leitura coletiva, e adapta o seu gênero e o da pessoa, tá? É só adaptar, se sai um arcano aqui, você bota no seu gênero, energia do arcano, não do gênero. Filtra, pega o que é pra você, o que não é, você agradece e deixa passar, que é pro coleguinha que tá assistindo lá do outro lado, vai chegar aqui. Quer uma consulta só na sua energia, única e exclusivamente só pra você, manda um e-mail, que lá eu passo o WhatsApp e a gente marca. Quer contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais, você contribui quantas vezes quiser com o valor que quiser. E o e-mail também é uma chave Pix, para quem quiser ajudar o canal aí financeiramente, ou você pode se tornar membro. Tá? Que Deus abençoe e multiplique aí todos que já ajudaram ou vão ajudar o canal de alguma forma, seja financeiramente ou com a sua presença, tá bom? Deus abençoe. Vamos ver então, aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade. Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa trazem as mensagens dos mentores aqui. Então peça aí para aquilo que você tem fé, trazer a mensagem e abrir seu entendimento do que é dito aqui. Temos oração todos os dias às 18 no WhatsApp, grupo de WhatsApp, junto com a Casa do Caminho. Tá? Não quer expor ninguém aí nos comentários o nome, bota só as iniciais e a gente ora por você. Eu convido todos os dias às 18 você a parar 10 minutinhos aí e orar junto com a gente, né? Mas se não pode, deixe pedido de oração. Pode fluidificar água nesse horário aí também, tá bom? Vamos ver então, Frei Rogério, aqui. Com quem a espiritualidade quer falar, sobre que assunto. A primeira energia aqui mentaliza alguém ou mentaliza você. Às vezes a energia aqui sai espelhada, tá? Sai a sua em vez da pessoa. E como é coletivo, tem que compreender e separar aqui o que serve para você ou não. Pode sinalizar, Frei Rogério. Espero que estejam todos bem, gente. Aqui teve temporal 2 dias seguidos no sul. Bastante chuva, esse mesmo. Ventos. Ele pediu para tirar, gente, 2 energias. Eu não sei porquê, mas se ele pediu, pode sinalizar, Frei Rogério. Essa. Ele disse porque tem casos diferentes aqui de coisas para ser abordada, tá bom. Mas no geral aqui, gente, essas 2 cartas combinadas para mim. Aqui tem uma pessoa olhando muito para dentro, tá? Até mesmo por uma questão aqui de consciência de coisas que essa pessoa fez ou deixou de fazer com relação a você. É uma pessoa que é teimosa, é vaidosa, tem um ego grande, mas é uma pessoa que está querendo se movimentar, mas por algum motivo essa pessoa não está podendo fazer um movimento em relação a você, seja de abrir uma comunicação, seja de ir fisicamente até você, geograficamente. É como se faltasse aqui a pessoa assumir as responsabilidades, tá? Para consertar algo com você, para dar um start, um início ou reinício. Eu vejo muito uma energia aqui de alguém que está retrocedendo na vida e de algumas pessoas que estão tendo que olhar para dentro e ter consciência de que estão passando por coisas que elas acabam tendo sempre um ciclo de repetição, e isso é pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, por não controlar a si mesmo, não tomar as rédeas de si mesmo, dos seus instintos, defeitos ou da sua vida. E é como se o véu de Maia caísse e essa pessoa estivesse finalmente enxergando, tá?
Mesmo que o orgulho e o ego não deixem ela admitir que ela é a causadora, mas a consciência dela, o juiz interno aqui, a consciência, acusa de que ele ou ela é o responsável, mesmo que ela finja, por teimosia e relutância aqui, que é o causador das coisas. Tá? Então tem uma energia muito forte aqui de alguém que quer se encorajar a fazer algo, quer se posicionar, quer uma aproximação amorosa, de início ou reinício com você, mas que basicamente o ego, o orgulho e a vaidade é que está segurando. Essa pessoa é muito controlada pelos vícios, excessos, defeitos, impulsos, tá? Sejam carnais, materiais, sexuais. É uma pessoa que ela não tem domínio próprio, não tem controle próprio, tá? Ou então ela não toma as rédeas da vida dela. Uma pessoa, às vezes, que é muito influenciada pelos outros. Ou uma pessoa que se acha que tem uma reputação a zelar, que pode ser que ache que ela é observada por muita gente. Tá? Então, se é uma pessoa que tem um cargo de liderança muito visada socialmente, religioso ou social normal, é uma pessoa que ela sente como se todos os olhares fossem repreender ela nas decisões dela. Por exemplo, se ela manter uma posição diferente com relação a você, ou ela tomar as rédeas da vida dela, ou ela mudar essas coisas da essência dela, é como se ela fosse ter que destruir uma reputação ou uma imagem que ela sustentou ou vem sustentando. E ela tem consciência disso, que ela precisa, para romper o ciclo, olhar para dentro, enxergar, assumir essas coisas e renascer, transformar. Ela tem essa consciência? Tem. Mas existe uma relutância muito grande da parte dela em fazer isso. Seja por um problema mesmo de ego, orgulho e vaidade, um problema dela ter que desfragmentar essa construção que ela fez baseada a vida inteira nisso, a personalidade dela, ou por causa de outras pessoas. Principalmente se ela quer impressionar, ou se ela passou a vida inteira buscando validação externa ou tentando impressionar o mundo, os outros. E aí ela fica controlando aqui, ó, a vontade de abrir uma comunicação com você ou de ir atrás de você, uma pessoa muito teimosa. Mas essa pessoa está com certo medo também aqui de uma usurpação, pode ser de talvez alguém ocupar o lugar dela na sua vida, né? Ou se ela, como eu disse, ela tem um cargo de liderança, talvez ela ache que se ela for em direção a você, optar por você, iniciar ou reiniciar algo com você, vai afetar talvez o trabalho dela, a imagem dela, de forma que ela vai ser usurpada num cargo, ou ela vai perder algo nesse sentido, uma liderança, ou a imagem mesmo que ela sustenta, uma imagem vaidosa, egóica, né, egoísta, muito dona de si, muito centrada e voltada só a si mesma e às suas necessidades. Tá? Essa pessoa aí tem uma dificuldade de se comprometer com essas mudanças e de se comprometer em relacionamentos. Mesmo quando ela está num relacionamento, ela repete alguma coisa de descontrole, ou ela quer controlar muito o parceiro, né? Ou os vícios, os instintos mais primitivos que ela não domina, e ela acaba reincidindo dentro de relacionamento essas coisas e volta de novo para o fim da fila e tem que recomeçar. Então é uma pessoa aqui que ela não se disciplina, ela não se compromete a de fato olhar para dentro, se conectar com ela, ver o que está errado e mudar isso. Ela não se disciplina a isso, ela não se compromete, ela não domina isso. E ela quer dominar os outros. É uma pessoa, para alguns aqui, que quer muito realizar sonhos e construir coisas na carreira, dinheiro, fama, liderança, reconhecimento no trabalho, na vida, na carreira. Tá? Eu sinto uma energia de uma pessoa muito ansiosa, né? No geral, na vida. É uma pessoa que ela tem muita pressa de realizar as coisas, mas ela acaba ela mesma brecando essa evolução, essas coisas que ela quer alcançar, ela acaba empurrando para longe dela. Ela não toma as rédeas aqui dela mesma, e é por isso que a vida dela sai do controle, ou ela acaba voltando a estaca zero e começando tudo de novo, na vida, nas relações, no trabalho. Ela só quer lutar, investir
e ser determinado, triunfar, essas coisas até para provar para os outros, para mostrar para os outros. Sabe? Ela quer provar para ela mesma que ela é capaz, que não é um fracassado, uma fracassada, mas ela quer mostrar para os outros. Ela vive muito da validação externa, né? Eu preciso provar para todo mundo que eu sou o melhor nisso, naquilo, bem-sucedido, bonito, lindo, maravilhoso. E ela não para e pensa que ela está desperdiçando o tempo de vida, que ela podia estar direcionando esse carro para outras coisas mais importantes. Ela direciona a vida dela só para essa coisa de validação, de querer chamar atenção, de provar para os outros, quando muita gente não está nem aí para ele ou para ela. É isso que o Frei Rogério está dizendo. E aí ela não toma as decisões e não se posiciona com relação a você por causa desse ego, desse orgulho, dessa imagem. Tá começando o novo a dissolver o velho? Tá. Mas essa pessoa não foca no que realmente é importante, que são as questões espirituais, morais da evolução dela, do caráter dela, de controlar o que ela tem de errado, do que ela repete, dos defeitos, vícios, excessos, compulsões. Eu quero dominar o mundo e controlar o mundo, ser melhor que todo mundo, mas eu não controlo nem a mim, eu não sou melhor hoje do que eu era ontem, pelo contrário, eu continuo repetindo sendo a mesma coisa. A pessoa mais poderosa do mundo não é aquela que tem controle sobre os outros, né? Que tem domínio sobre as coisas e os outros, é aquela que domina e controla a si mesmo. Mas essa pessoa não enxerga assim, ela acha que poder é controlar os outros, é ter controle de coisas financeiras superiores, né? É ser o mais bonito, o mais famoso, o mais rico, o mais bem-sucedido, que tem o carro melhor, o que tem a casa melhor. Essa pessoa, o Frei Rogério está dizendo aqui, ela está sempre numa competição, numa rivalidade com tudo e com todos. E ele se cobra, ela se cobra muito isso, tá? Que ele tem que ser o melhor dos melhores, o mais bonito dos bonitos, o mais saudável, o mais gostoso, o mais lindo, o mais maravilhoso, o mais rico. Essa pessoa se cobra o tempo todo isso. Deve ser exaustivo para essa pessoa viver nessa ansiedade de precisar estar sempre se provando, se validando. Essa pessoa é como se ela tivesse se perdido dela mesma, ou ela nem sabe quem é, e ela vive o que o mundo aí prega. Né? Você não pode demonstrar fraqueza, você não pode ser triste, porque para esse mundo atual aí, eu acho que foi Michael Foley que escreveu isso. Né? Michael Foley disse isso, que se você não é útil para essa sociedade, é como se você fosse fracassado, e a utilidade que eles querem dar a você é moldada de acordo com o que está aí. É uma sociedade narcisista, né? Onde você demonstrar que você está triste com algo é uma fraqueza moral. Foi isso que ele escreveu. Né? Eu vou ser fraco moralmente se eu não for bem sucedido, bem rico, mais bonito, mais sarado, o que chama mais atenção, o que ganha mais validação externa. Essa pessoa vive isso. Tá? E aqui tem uma coisa de calúnia também, de consideração. Então talvez essa pessoa ache que se ela se despir dessa carapaça, dessa roupa, né, ela vai ser caluniada, ou ela vai ser aqui desmoralizada, esse tipo de coisa, não vão considerar, não vão respeitar. A pessoa que acha que respeito vem disso, do status, da fama, do dinheiro, do poder, do melhor carro, de quem mora melhor. É assim. É a filosofia do ter e não do ser, que essa vida moderna proporciona. E não tem só a ver, gente, com a facilidade da internet hoje em dia, que facilita muito isso, né? Esse narcisismo, a pessoa se cobra o tempo todo que ela tem que ser rica, bem-sucedida, bonita, famosa, que ela tem que estar sempre com a autoestima boa, postando coisas positivas. Ninguém se permite mais ser de verdade. Ser autêntico com as suas fraquezas, com as suas falhas, se permitir ficar triste, não. Usa-se uma máscara social e não se sabe mais nem quem se perde de si mesmo. Essa pessoa tem essa problemática. É uma alienação. É tudo muito voltado para o externo. Sabe aquela cobrança? Michael Foley falou bem isso. Aquela cobrança, você já foi produtivo hoje? Você acordou, você meditou, você leu 5 livros, você já postou, você já foi na academia, você tá com o glúteo durinho, né? Você já fez isso, já fez aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, bombardeando você
sem se importar em como você está quebrado por dentro. Os sentimentos que você está reprimindo, o leão por dia que você está matando para manter essa imagem. Por quê? Porque se você chorar, você reclamar, você se sentir só, tudo é fraqueza e você vai ser ridicularizado diante dessas pessoas. Né? Eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que sustentar essa máscara social o tempo inteiro. E quando você olha para dentro, só tem um vazio. Todas as conquistas dessa pessoa nunca são suficientes, tá? O Rogério está dizendo aqui que tudo que ela alcança, logo perde o sentido. Aí ela adquire um carro novo, ela tá feliz, passa rápido aquela empolgação. Por quê? Porque ela tem que ter um carro melhor, um modelo melhor ou mais de um. Nunca, nada é suficiente, nada traz muita satisfação por muito tempo. Entende? E aí você passa a vida inteira correndo com esse carro desenfreado atrás de uma felicidade que é perpétua. E a felicidade ela não é constante. Existem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de abundância, momentos de escassez. Mas não, todo mundo se cobra que tem que ser perfeito o tempo todo, a vida tem que ser perfeita ou comparada com a dos outros que parece perfeita. E é cobrança em cima de cobrança, e você não consegue mais nem se enxergar, nem saber quem de fato você nem se conhece. E lá dentro só tem vazio, nada preenche esse buraco negro. Né? As alegrias são passageiras, muito rápidas, dá uma euforia, dá uma adrenalina, daqui a pouco passa, precisa de mais e mais e mais e mais. Uma corrida frenética pela felicidade, e quanto mais se corre freneticamente atrás dessa felicidade, menos se alcança a felicidade. Se quer a plenitude, as realizações, né? Se quer ter um mundo, e quanto mais se corre atrás disso, mais se empurra para longe. Porque a verdadeira felicidade, ela está nas pequenas coisas. E em momentos, e não o tempo todo. Mas as pessoas não enxergam isso. Vivem num mundo de aparência, vivem num mundo sempre achando, tem muita essa energia aqui. É como se você tivesse 24 horas do dia sendo observado por algo ou por alguém que você precisa provar alguma coisa. E isso é cansativo, é exaustivo. Né? Você acaba vendo tudo e todos como rivalidade o tempo todo e cobrando, sendo rival às vezes até de você mesmo, cobrando de você mesmo coisas absurdas. Né? Num dia lá que você tá de boa, tá de preguiça, não fez nada, nossa, que dia improdutivo, né? Eu não fiz nada hoje. E você fez milhares de coisas, mas você se cobra, porque Deus o livre você ter aquele momento de inércia, um momento só para olhar para dentro, um momento só para você. Até isso está sendo fabricado. Você já meditou hoje? Você já fez sua yoga hoje? Já foi para academia hoje? Não é uma coisa que é espontânea. Eu faço porque me dá prazer, eu medito porque eu quero me encontrar, olhar para dentro. Não, se torna automático. Eu preciso fazer, eu preciso cumprir aquela meta, aquele objetivo do dia para ser considerado produtivo, para ser considerado alguém nessa sociedade. Isso é extremamente cansativo, destrutivo e faz o seu emocional definhar. E aí, se você não sabe quem você é, a vida vai tratar de mostrar isso para você. Tá? Eu não lembro se foi Jung ou se foi Freud que falou isso. Tá? Mas se você não sabe quem você é, a vida vai te mostrar. Tá? Foi Nietzsche que falou, eu acho, né, Frei Rogério? Que tu tem que ser o que você é. Né? Como tá no oráculo lá, conhece-te a ti mesmo, Nietzsche falou exatamente a mesma coisa, seja quem tu é. Só que quem você é? Quando você olha para dentro aqui no Arcano 7, na essência, que você se conecta olhando para dentro, quem é você? Você nem sabe quem é você. Condicionado a vida inteira a ser como os outros querem que você seja. Moldado conforme a sociedade quer que você seja. Mesmo que isso signifique você ser infeliz, mesmo que isso signifique você ser escravo de um monte de coisa. Você é escravo porque você não se controla, você é escravo do seu orgulho, do seu ego inferior, né, dos seus vícios, dos seus excessos, das suas compulsões. Você é escravo de um monte de coisa e acha que é livre. E acha que a liberdade e a felicidade vêm do controle ou da validação. Né? Eu tenho controle de tudo, da minha vida, das pessoas, de tudo, e eu tenho a validação externa. E não é. Agora eu entendi por que ele quis tirar duas cartas.
É preciso confiar nas próprias capacidades, mas como que eu vou confiar nas minhas capacidades se toda a validação que eu tenho é externa? As minhas capacidades são medidas pelo que o outro acha que eu sou capaz, ou pela máscara que eu tenho que sustentar do que eu sou capaz, não pelo que realmente eu sou capaz. Então tá todo mundo desgovernado, né? Ou seguindo o gado, sendo gado, ou desgovernado, sem rumo, sem lenço, sem documento. É como se fosse essa carruagem vazia. Tem todos os aparatos para ir atrás dos sonhos, conquistar, ter sucesso, ser feliz, mas falta o principal, o condutor não está apto. Por quê? Porque o condutor nem existe. E por que o condutor não está aqui, não existe? Porque você nem sabe quem você é. Quem é você para ser o condutor? Como você vai conduzir essa carruagem para algum lugar se você não sabe nem quem você é? Eu conduzo uma carruagem desgovernada, porque eu não sei quem eu sou. Se perguntar para você quem é que está conduzindo aí, inclusive o carro, ele fala da Merkabah, que é o veículo que nos transporta de uma dimensão a outra, ou perispírito. Quem é você aí nesse corpo, nessa carcaça física ou perispiritual? Quem é você? Eu não sei. Eu não sei. Como você vai saber para onde você vai tocar essa carruagem se você não sabe nem quem você é? Essa pessoa é exatamente isso. Tá? O que tem dentro dessa pessoa, para alguns é isso, vazio. Nada preenche, nada satisfaz por muito tempo, tudo é muito ansioso, muito eufórico, muito rápido. Dá satisfação e plenitude rápida. E muitos buscam essa satisfação até no que é desgovernado e descontrolado, nos excessos, nos vícios, nas compulsões. É o excesso de raiva, de orgulho, de ego, a compulsão de comer demais, comprar demais, gastar demais, é o vício da substância, da bebida, do cigarro, do tigrinho, né, da prostituição, sei lá do quê, da lascívia, da luxúria. E nada preenche. Né? Porque se você tem esse vazio existencial interno, nada vai preencher, um buraco negro. Então é isso aqui, tá? Então, como tá as energias dessa pessoa? Tá lá na rodinha, correndo que nem o hamster atrás de algo que ela não sabe nem bem o que é, porque ela não sabe nem quem ela é, querendo coisas e coisas e coisas que ela não sabe nem por que quer ter. Tá? É como se fosse um carro numa ladeira abaixo, totalmente desgovernado, sem o condutor dentro, né? E que fatalmente uma hora ou outra vai se estatelar. E que fica acumulando karma ou que volta sempre para o ciclo da samsara, da repetição, nessa vida ou em outras. E com relação a você, quer fazer, mas não se posiciona, ou porque não pode, ou porque acha que não pode, ou porque o orgulho, a personalidade, esse tipo de coisa, não deixa fazer o que quer fazer. As máscaras. Bem pesado que eu senti aqui, tá, gente? Não pesado no sentido de negativo, mas pesado no tipo de exaustivo mesmo, de cansaço. Tem uma pessoa aqui com a essência, a alma extremamente cansada, mas que não se rende e que não compreende que os caminhos que está tomando ou as coisas que faz cada vez se tornam mais sem sentido. É como você ficar gastando combustível à toa num carro sem ter uma direção. Você vai queimar toda a gasolina do carro, todo o combustível do carro, né? Vai rodar sem sentido, sem porquê, vai ficar perdido em determinado momento e para nada, para coisa nenhuma. O combustível que move esse veículo, esse carro, é o amor. E para muitos o vazio é a falta disso. Essa pessoa não se ama, ela não sabe o que é o amor, ou ela não tem amor próprio, ela não tem amor pelo próximo, que é empatia, é um vazio. E tudo por quê? Porque não resolve as sombras que tem dentro de si. Se você não torna consciente essas sombras, elas continuam retornando como seu destino. Não fui eu que disse, foi Jung. Você não torna consciente essas sombras e não cura elas, elas continuam retornando como seu destino, numa repetição e numa coisa frenética, como o hamster na rodinha que corre, não chega em lugar nenhum e não vai para lado nenhum e é improdutivo. Só que o hamster ainda está gastando a energia ali, a caloria, né? Tá tendo alguma utilidade.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi, Rogério. Mais um. E é assim, gente, que as pessoas estão vivendo a vida, tá? Se cobram constantemente metas e mais objetivos. Estão que nem aquela presidente, né? Quando a gente alcançar a meta, a gente vai chegar na meta e a gente vai ter uma meta. E a gente vai conseguir a meta, né? E aí, fatalmente, a gente vai ter concluído a meta. É isso aqui. Aí, se você pergunta por que, quando, como, onde, não sei. Quem é você dentro dessa meta? Não sei. Para que você quer essa meta? Não sei. Onde você quer chegar? Menos ainda. É o povo mais perdido que Cusco em tiroteio, gente. E é assim que o mundo tá andando, tá? Não tá andando, tá capotando. E as pessoas não percebem. Né? Eu preciso ter, em vez de ser. Ter validação, ter dinheiro, ter fama, ter beleza, ter isso, ter aquilo outro. Se tornando cada vez mais escravo de tudo isso. Vamos ver aqui, então, o que a pessoa diria pra você ou você diria pra ela. Você não merecia a forma como te tratei, as coisas que te disse. Olha por que tem alguns aí, né? Que talvez está se segurando, porque sabe as cacas que fez e talvez o orgulho não quer ter que admitir. Mas, como eu disse, ela tem consciência lá no fundo? Tem. De tudo que fez ou não fez. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos, olha aí, ó. Pode ser foto impressa, foto que ele ou ela tem no celular, ou olhando suas redes sociais, né? Se tem possibilidade. Ou às vezes fez um fake. A culpa e o remorso estão me consumindo e me fazem sofrer. E vai mais, tá? Porque quanto mais você tenha consciência das culpas, os arrependimentos, o remorso, mesmo que você finja que não tá vendo nada, que não tem consciência de nada, mas tem. Tá? Mais ansiedade isso causa, mais vazio existencial isso causa. E vai sendo cumulativo. É uma coisa que vai acumulando. Vai consumindo mesmo. Não serve mais ninguém, só serve você na minha vida e coração. Já teve esses dias uns bilhetes assim, né? Tenho medo de lhe dizer a verdade e você não entender ou não aceitar. Olha aí, ó. Tá? Tem pessoas aí que, como eu disse, talvez ela vive tanto uma máscara, um personagem, que se ela disser verdades que ela esconde dela, da vida dela, natureza dela, talvez ela ache que você não vai aceitar, não vai entender. Ou talvez usa máscaras justamente porque ela tem medo de se mostrar como ela é. Ela acha que você não vai aceitar ou não vai entender a natureza dela, a essência dela. Quando, na verdade, aí tá todo o pulo do gato. É justamente os relacionamentos dão errado porque você quer ser uma pessoa que você não é. Ou você finge ser algo que você não é. Você não entra, em essência, verdadeiro, genuíno na relação. Você entra com máscaras, você entra cheio de problemáticas que acumulou ao longo da vida, emocionais, sociais. Você não se permite ser quem é dentro da relação, e é isso que estraga a relação, né? Ou você tem medo de ser quem é, ou você não sabe quem é o caso dessa pessoa. E repete um padrão, que nunca deu certo, não dá certo e continua repetindo. E muitas vezes jogando a culpa nos outros, porque não consegue ver que a culpa é exclusivamente dela mesma. Não gosto de ouvir verdades e nem críticas. Olha aí, ó. Além de tudo, é dodói. Né? É um buraco negro que nada satisfaz, nenhuma validação nunca é suficiente, nenhuma vitória, nenhuma conquista, nada. Mas quando você tenta dizer para ela essas coisas que tá saindo aqui, ela encara como críticas e não quer ouvir. E aí, gente, se é uma pessoa orgulhosa, se é uma pessoa egóica, ela encara isso como se você estivesse atacando ela. Ou muitas vezes você está atacando justamente essa persona, essa máscara que ela usa, e que se ela tirar, gente, ela não sabe nem quem ela é. Se ela destruir essa máscara, ela é ninguém. Então eu não gosto de ouvir verdades nem críticas e eu faço um rebuliço. Por quê? Porque se eu destruir essa máscara, eu não sei quem eu sou, não sou nada. E aí ela encara como se essa crítica fosse a pior coisa da face da Terra, um ataque. Né? Tipo um ataque no sentido do cérebro reptiliano, como se você fosse tirar a vida dele ou dela. E é mesmo, porque ela só existe com aquela máscara. Tirar a máscara, ela não existe. Eu minto pra você porque eu minto pra mim mesmo, olha aí, ó. É exatamente isso.
E deve ser horrível ter que ficar sustentando um personagem, mentiras, 24 horas do dia sem descanso. Você tem que ser o guerreiro 24 horas do dia com a espada levantada e um abismo puxando o outro, porque eu preciso contar uma mentira para esconder outra mentira, para validar outra mentira. Aí mente para si mesmo, mente para você, mente para todo mundo, para a sociedade, para a vida. E isso vai cobrar um preço. Ó, eu me encontro e me reconheço em você. Aí você acaba sendo o espelho, né? Do que a pessoa gostaria de ser. Por quê? Porque talvez você de verdade. Então eu me encontro e me reconheço em você. Eu gostaria de ser você. E se é um narcisista, ele joga em você tudo, ele projeta em você tudo que ele gostaria de ser, de perfeição. E quando você não mostra esse reflexo de perfeição, daí é que vem toda a problemática do narcisista interagindo com você, controlando, magoando, ferindo. Porque você tem que ser a validação dele. Né? Como ele não consegue ter essa validação, você é o espelho. E quando você está dando defeito como espelho e está refletindo a verdade do que ele é ou não está mais refletindo o que ele quer, o que ele precisa, aí é que entra a problemática. Porque aí ele não tem mais o suprimento de nada, ele não tem mais a validação, ele não tem mais o reflexo perfeito do que ele projeta que ele é. Aí ele é obrigado a olhar quem ele é de fato e de verdade através de você, e aí ele vê que é vazio. E é aí que entra toda a problemática, porque a pessoa quer existir, existir sendo você o espelho dela. Né? Você tem que refletir a perfeição, você tem que refletir a validação, o que ele precisa. Porque sem isso ele não é nada, ele é um vazio como essa carruagem vazia. Eu tenho sonhado muito com você, de olhos abertos e acordado. E aqui também para alguns pode ter sonhos aqui ao dormir, isso aqui é projeção, tá? Seja consciente ou inconsciente, projeção quando dorme. É a Merkabah. Você tá sonhando com a pessoa? Ou ele com você? Vou provar que te amo de verdade, não quero te perder. Acontece que para essa pessoa, para alguns, provar que ama você de verdade, ela primeiro precisa amar ela. Né? De fato e de verdade. Como eu vou amar a mim mesmo se eu não sei nem quem eu sou? Né? Ela não pode dar para você o que ela não tem dentro dela. Olha que a carruagem é vazia. Ela não tem amor dentro dela. Ela não tem respeito, consideração, empatia. Ela não tem nada, é vazio. O que ela vai dar para você? Ela tem o caos dentro dela. Ela não tem paz dentro dela. Ela não tem paz na essência, na harmonia, nem na conexão com ela, nem com Deus, com algo maior. O que ela vai oferecer para você se ela não tem isso? E aí, ela não tendo, ela fabrica com esse personagem essa máscara, né? Uma mentira, é uma pessoa que vive da mentira e é a própria farsa, a própria mentira. Se tirar isso, sobra o que? Nada. Eu penso sempre no nosso primeiro encontro. O que teve aí que marcou essa pessoa? Seu perfume, um beijo, um abraço, um sorriso, um olhar? Você não merecia a forma como te tratei e as coisas que te disse. Essa aqui é a culpa e o remorso tá comendo mesmo, tá? Mas como eu disse, aqui é remorso que ele fala, não arrependimento. Então ele tá tentando aliviar a consciência dele, ele não tá querendo fazer uma mudança verdadeira aí e realmente entendendo o que ele fez para você. Ainda tá tentando aí jogar culpa em algo, em alguém externo. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. A culpa e o remorso estão me consumindo e me fazem sofrer. Não serve mais ninguém, só serve você na minha vida e coração. Tenho medo de lhe dizer a verdade, você não entender ou não aceitar, ou talvez tenho medo de mostrar para você quem eu sou de verdade, né? E você não entender e não aceitar. Não gosto de ouvir verdades e nem críticas. Eu minto para você porque eu minto para mim mesmo. Eu me encontro e me reconheço em você. Vou provar que te amo de verdade e não quero te perder. Eu penso sempre no nosso primeiro encontro. Eu tenho sonhado muito com você, de olhos abertos e acordado. Aqui o Frei Rogério deu uma informação, tá? Essa pessoa diz, tenho medo de lhe dizer a verdade e você não entender e não aceitar, porque talvez se ela olhar de fato e de verdade para o que ela é, vou dar um exemplo, ela tem um vício de bebida, tá? Ela gosta do vício, ela gosta da sensação que aquilo proporciona, ela gosta da coisa sensorial e ela não quer abrir mão disso. Então, se ela olhar de verdade, de fato e de verdade, que ela não para com aquele vício porque ela gosta,
Ela vai ter que olhar de frente e admitir: eu gosto da sensação que me dá, das coisas que proporciona, e eu não quero mudar isso. Então, talvez ela tenha medo de olhar para dentro e constatar essa verdade, e essa verdade talvez você não aceitaria e não entenderia, que a pessoa nunca vai mudar. Eu não quero mudar porque eu gosto da bebida, eu gosto da sensação que ela me dá, eu não acho que está errado, isso me dá prazer. E eu quero continuar a ser assim. Você não vai entender nem aceitar, então eu não falo, eu finjo, ou eu minto para você que eu vou mudar. Né? Ele tem lá, sei lá, uma parafilia, né? Ou ele tem um desejo lá no ímpeto sexual, que eu gosto de um harém, de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E ele promete para você que ele não vai fazer mais, ele não vai trair, ele não vai fazer grupal, né? Ele não vai ter terceiras pessoas, ter um harém. Ele promete para você isso, mas no fundo e na verdade, ele gosta disso, da sensação do poder, do controle, né, da coisa sensorial sexual, ele gosta daquilo e ele não quer mudar aquilo. Então, se ele olhar para dentro, admitir isso e falar isso para você: olha, não vou mudar, eu sou assim, eu gosto, você não vai aceitar, não vai entender, não vai querer. Então, ele finge, usa uma máscara de que ele mudou, ele não faz isso, ou ele não faz mais, ele não é assim. Mas por quanto tempo essa máscara se sustenta até que o desejo e a vontade sejam maiores e superem essa máscara e a pessoa faz, ou escondido, ou faz e apronta. Aí vive 1000 vezes prometendo que não vai fazer mais e aí sente remorso, não arrependimento, porque causa o peso da consequência na consciência, mas não causa o arrependimento que faz mudar, faz evoluir, faz amadurecer, crescer de fato. E ela mente para ela mesma. Ah, eu não sou mais assim. Eu fazia essas surubas, essas orgias no passado, eu não sou mais assim. Mentira. A pessoa gosta e em algum momento vai fazer de novo, porque ela não matou essa natureza dentro dela. Vocês entendem o exemplo que eu estou dando aqui? É que nem, gente, o cachorro comedor de ovelha, o cachorro comedor de galinha. Ele fez uma vez, ele gostou, ele não vai parar de fazer, ele pode ficar um tempo sem fazer. Na primeira oportunidade ele tem a tentação, ele recai, porque ele só é movido pelo instinto e ele gosta da sensação que aquilo dá. Ele não tem a inteligência, a lógica, para ele conseguir perceber, modificar aquele padrão, se curar daquilo e realmente evoluir. É esse tipo de pessoa, né, que não controla os instintos mais primitivos, mais reptiliano do ser humano, mais básico do ser humano. Isso aqui. Então me contem aí qual a problemática dessa pessoa. Deixa eu ver aqui se essa pessoa, para alguns, se ele desistiu de você ou ela desistiu de você. De alguma forma. Olha, gente, aqui é o seguinte, tá? Tem umas pessoas muito lerdas aqui. Então, não é que desistiu. Para alguns deu um tempo, ou tá procrastinando, ou tá investindo em outras coisas. Tá? No dinheiro, nas coisas materiais, bens, propriedade. Tá? Ou tá pensando e priorizando o retorno ao trabalho, retorno aos estudos, retorno ao lugar de origem, ao lugar de morada. É só vocês adaptarem. Ou ela tá visando aqui mais as coisas materiais no momento. Então é como se essa pessoa, ela não desistiu de você. Ela pensa no retorno, no início, no reinício. Mas primeiro ela tá pensando nisso na vida pessoal dela, não no afetivo. Ela tá pensando na riqueza, nos negócios, novos negócios, proposta de estruturação, presente, dinheiro, patrimônio, abundância, sucesso, recompensa. Bens materiais, estrutura material. As coisas práticas, concretas do dia a dia, organização das coisas do dia a dia. Tá mais centrado também nas coisas físicas. Na saúde dele ou dela, na aparência dele ou dela, no lazer dele ou dela, nas coisas voltadas ao corpo, à matéria, porque é um ás de ouros, daquilo que é concreto, físico, material, financeiro. Dos novos projetos, as ideias que ele quer materializar, a segurança financeira. Ele quer viver uma nova história e recomeçar, principalmente nessa parte. Então não é uma pessoa que está muito preocupada com a questão afetiva, está jogando lá para frente, ou está procrastinando, ou adiando, ou dando um tempo, tá? Para essas coisas. Por isso que está bem frenético aqui para alguns, com essa coisa de liderança, carreira, dinheiro. Então não é que a pessoa desistiu, ela está nesse modo.
tá? Ela tá assim. Deixa eu ver mais detalhes aqui. É como se essa pessoa aqui, para alguns, se tava de férias, tá retornando no trabalho focando nisso. Ficou solteiro, vocês separaram, estão distantes, sei lá o quê. Né? Então eu vou focar nisso, trabalho, coisas materiais, carreira, dinheiro, né? As coisas pessoais aí de autoestima, de lazer, de saúde, essas coisas. Tá? Ou então se é uma pessoa que tá retornando de um período aí que tava no auxílio-doença, tava afastado do trabalho, tava de férias, tá retomando com força total. Essa pessoa, de novo, tá protegendo muito a imagem dela, a reputação dela, que ela acha que tem que defender aí as ideologias dela. Mas ela tá pensando muito na segurança material financeira. Aí, ó. Ela tá num conflito interno danado com relação ao emocional, ao sentimento, mas ela tá batalhando aqui, ó, e botando todo o entusiasmo, todas as fichas nisso. Então, você tá fazendo academia, quer ficar o fortão marombado, né? Você tá fazendo exercício físico, quer ficar lá que nem a mulher do Belo, com o glúteo batendo na nuca, se é uma mulher, né? O objetivo focado nisso. Ou focado na carreira, no dinheiro, agora vou... Até porque eu disse, ele quer provar para ele mesmo, para todo mundo aí, na filosofia do ter e não do ser. E ele tá disputando espaço, tá? Talvez no trabalho, com rivalidades de trabalho, ou rivalidade de pessoas que não gostam dele ou dela, ou rivalidade mesmo para ter aquele cargo melhor, alcançar aquela promoção, disputar aquela vaga de emprego, aquele concurso ou prova. Tá? É uma pessoa que está lutando nesse sentido, ou talvez se ele estava com problemas financeiros, está lutando pela sobrevivência financeira, material. Né? Nas coisas práticas do dia a dia aí que essa pessoa está na batalha, está na luta. E de novo, tá? O problema dessa pessoa é que ele é teimoso. Ele julga muito, aponta muito o dedo para os outros, gosta de controlar, de dominar os outros, a situação, e está tentando controlar o financeiro, a carreira, essas coisas aí que talvez estava fora de controle. Tá até meio obsessivo por isso, mas a pessoa também é obcecada por você. Se vocês brigaram, discutiram, estão com raiva um do outro, ranço um do outro, tá? Ou só você dele, adaptem. Tá? É como se essa pessoa aí tivesse investindo agora tudo nisso, focando nisso, nessas coisas. E de novo, vício, excesso, punição, tá? Se é uma pessoa aí de pavio curto, pouca paciência, brigona, que fica lá disputando o ego. Para alguns, inclusive, ele não se aproxima por isso, disputando o ego, quer meio que judiar de você ou punir você. Tá? Para outros, se você saiu desse controle, dessa coisa tóxica, né, ele está tentando focar o controle de outras coisas. Por quê? Porque você saiu do controle dele ou dela. E para outros tem uma informação, para outros ele tenta controlar aí você talvez meio que à distância, através de um certo ciúmes, uma vigilância, deixa eu confirmar, para pelo menos o emocional dele ou dela não ficar tão bagunçado, tendo a sensação de algum controle ainda sobre você. Olha aí, ó. Respondeu que sim, tá? Ele fica amando platonicamente, obcecado por você, cheio de ciúmes, de posse, e talvez ele fique observando você ao longe, como tá aqui, que respondeu sim, porque é a única forma que ele tem do emocional dele ainda achar que exerce algum controle sobre o seu psicológico, ou dele se satisfazer com isso, gente. Sentir plenitude com isso. E para outros é o oposto, ele está tentando não focar em você e focar nessas outras coisas. Né? Já que eu não posso ter o controle da pessoa, da situação, da relação, né? Mesmo emputecido, enraivecido, eu vou focar em outras coisas, até como uma maneira de mostrar que ele tem algum controle da vida dele, das emoções dele. Mas tem muitos, sim, aqui que estão com muitos ciúmes, tentando manter um controle nem que seja à distância, invisível. O Frei Rogério tá falando uma coisa interessante aqui para alguns, tá? Essa pessoa, para alguns casos, ela tá com o ego ferido, ou numa disputa de ego, com raiva, se você saiu do controle do domínio, ou a situação saiu do controle do domínio da relação de vocês, e ele com ciúmes, posse, obcecado,
Ele fica tão obcecado, gente, que essa pessoa, ela dialoga... Como é que fala, Rogério? Deu tilt, né? Ele fica dialogando com ele mesmo, mentalmente, repassando coisas e diálogos onde ele possa manter o controle. Então, por exemplo, ele fica repassando na mente dele ou dela lá, para se satisfazer, cenas fictícias de você pedindo perdão, você se humilhando, você voltando para ele, para dar uma satisfação. Ou ele imaginando ele punindo você de alguma forma, ele se vingando de você, ele castigando você, ele fica mentalizando, imaginando. Por isso que aqui, ó, diz que ele fica sonhando acordado aqui, ó, eu tenho sonhado muito com você de olhos abertos, é isso, tá? Ele cria narrativas, como se você estivesse, como seria um último diálogo, uma última conversa dele dizendo tudo que ele quer dizer. Sabe, aquela coisa que a gente brinca, diz assim, a pessoa no pensamento já matou você 3 vezes? É isso aqui. Aí ele fica mentalizando cenas do fogo no parquinho que tinha, coisas boas, mas também esses diálogos, essas narrativas mentais, para dar alguma saciedade para ele. Aí ele fica lá criando no mental dele cenas de você arrependida, pedindo perdão, pedindo para voltar, porque o ego dele precisa disso. Né? Cenas de ele punindo você, ele aparecendo com outra pessoa, como você sofreria, reagiria, ou ele conseguindo controlar você de novo, ou como ele conseguia controlar antes. Sabe? Ele fica com essas coisas na mente, com esses discursos mentais, essas coisas que ele cria mentalmente, até para ter alguma satisfação, para acalmar um pouco esses pensamentos ansiosos, essa briga interna. Né? Aí ele faz altas coisas com você, positivas e negativas, na mente dele, na imaginação dele. Ele diz várias coisas mentalmente, aquele tipo de pessoa que ele tá todo fufu, ele vai para frente do espelho, ele olha e diz: você é lindo, né? Você é o pica das galáxias, sabe? Faz a arminha, faz, né? Olha como você é um macho alfa. Sabe? Ele precisa disso. Quando ele não tem essa validação externa, ele fica fazendo essas coisas no oculto, na mente, na imaginação, conversa com ele mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Quando ele não está procurando externamente, é isso que essa pessoa faz, foi o Rogério tá dizendo. Até para aliviar a pressão, que senão explode aqui, ó. Tá? Tá roncando, filho. E aí é uma pessoa que ele tá lutando dentro dele aí com o ego, orgulho, obsessão, raiva, nojo, amor, desejo, paixão, tudo por você. E lutando por essas questões materiais, financeiras, por reconhecimento, não ser um fracassado. Por quê? Porque a sociedade vai me julgar um fracassado, não é que alguém aponte e julgue ele. Ele se auto-julga, ele se autocondena. Né? Esses monólogos aí dentro da pessoa. E ele fica pensando, para alguns casos, que você era plena satisfação, você era a parceira ideal, tinha química perfeita sexual, tinha parceria, lealdade, fidelidade, amizade, segurança, proteção, tudo de você. E para alguns essa pessoa não está digerindo, não está aguentando a pressão, tá? De talvez aqui não estar com você, ter perdido o controle, ter feito algo que afastou você, ou de você estar punindo ele de alguma forma, que se ele acha isso, né? De repente você não tá punindo, você tá vivendo a sua vida, mas na cabeça dele você tá fazendo para disputar ego, porque você tá com raivinha, você tá dando troquinho, se vingando, porque é o modus operandi dele, então talvez ele projete em você. Aí ele fica relembrando todas as discussões que tiveram, ou ele fica discutindo com você, como eu disse, mentalmente, onde ele sai por cima na discussão, onde ele humilha, onde ele ofende, onde ele controla, submete você. Para não se sentir, gente, aqui tão bosta. E aí, com isso, essa pessoa vai ficando o quê? Daqui a pouco tá pirada das ideias aí, né? Porque aqui fala de vício, fala de toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, toque. Tá? É uma pessoa muito impulsiva, não pensa antes de falar, faz no impulso, faz na raiva, explode muito fácil. Tá, gente? Então aqui essa pessoa tá ficando bem pirada? Tá. E não é só com você, é com a problemática da vida dele ou dela aí. Então, se ele desistiu de você de uma forma geral, não. Até porque aqui é determinação e insistência, né? De recuperar, de ter o controle aqui, do seu amor, de você, da sua parceria, de ter de volta, né?
tudo que você proporcionava, mas ele tá jogando lá para frente ou dando tempo ou esperando. Para alguns, talvez ele ache aqui que se ele obtiver essas coisas, fama, reconhecimento, dinheiro, possua uma mansão e um iate, que nem o Pernalonga lá, que talvez vai ser mais fácil de reconquistar você, ou de pelo menos se não reconquistar você, provar alguma coisa para você, como se você estivesse importando, tá? Né? De repente você tá dizendo assim, Malana, quem é essa pessoa na fila do pão? É essa pessoa na fila dos meus problemas aí é número 6.832. Mas ele se dá essa importância, porque se ele não se der essa importância, ele não é nada. Né? Porque é melhor ter a sua raiva, seu ódio, seu nojo, né, do que ter a sua indiferença, de ele entender ou pensar que você não significa nada, que ele não significa nada para você ou nunca significou nada para você, né, que ele não é insubstituível e que ele não é uma pessoa especial, que, tipo assim, ele não marcou nada, né, ele deixou marcas profundas de coisas negativas aqui, ó, com relação a você, mas só serviu aqui para fazer você ficar uma pessoa melhor, evoluir, se proteger hoje, tá mais inteligente, mais esperto e mais feliz, é um 10 de copas. Né? Tipo assim, você não significou nada, isso para essa pessoa é a morte, é o vazio, é o não existir. Deixa eu ver aqui se essa pessoa acha que você desistiu dele ou dela. Essa pessoa aqui, Frei Rogério tá dizendo que ou ele está sendo ajudado ou se aconselhando aqui com alguém na questão financeira ou no trabalho. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um líder, um chefe, que está ajudando talvez ele ou ela aqui no momento de dificuldade, de superação. Tá? Ou ele está buscando alguma parceria com alguém para essa coisa deslanchar aqui no financeiro. Tá? Vê se ele acha que você desistiu dele ou dela. Pajem de ouros. Olha, aqui, essa pessoa tá vendo que você tá muito pé no chão. Que você tá no início ou reinício, mas voltada também mais para suas coisas. Ó. Tem os dois casos aqui. Para alguns, essa pessoa acha que você ainda espera um pedido de desculpa, de perdão para se harmonizar com ele. Que você quer o início ou reinício. Embora você esteja mais pé no chão, né? Mas você ainda quer um início ou reinício com ele, fazer as pazes e ficar de boa e voltar para o ciclo. Tá? Ele acha isso que você quer, pode ser o achismo só da cabeça dele, ou ele até acha que seria fácil aqui de engambelar você e puxar você de volta para o ciclo. Né? Convidar você para sair, dar uma chave de coxa aí num fogo no parquinho, e de repente você dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas tem aqueles aqui também que estão vendo que você sofreu demais. Né? Que você não quer mais esse ciclo vicioso, que você por um tempo esperou, sim, talvez uma retratação, uma desculpa, ficar de boa com ele. Mas que agora é como se você tivesse pé no chão e não tivesse se importando tanto com isso. E que inclusive para algumas aqui, você até se culpa, se arrepende de ter talvez ficado tanto tempo nesse ciclo com essa pessoa, né? Ou que talvez você aqui sente até uma certa vergonha de ter ficado ou perdido tanto tempo com essa pessoa, né? De ter sido boazinha e gentil demais, pacífica demais, dado chance demais para essa pessoa. E que agora aqui, você tá botando ordem no caos, né? Você está em paz com você mesmo, você está iniciando novas coisas, uma nova fase, um novo ciclo na sua vida, você não quer mais o ciclo de repetição. Inclusive, para alguns aqui, tem alguns fazendo até terapia, ó, ou psicológica, ou energética, ou espiritual, para ajudar nesse processo. Né? Para alguns, está vendo que você já está com uma pessoa nova, você já tem um novo flerte, já tem gente querendo você já está querendo uma nova pessoa, já está conhecendo, já está conversando, já está saindo, já está ficando. Tá? Essa pessoa aí, por isso que tá com ciúmes aqui para alguém, para alguns. Porque ou ele está sabendo disso, ou ele está desconfiado disso. Ou imaginando esse tipo de coisa. Né? Que você já tá aí na pista para negócio, que você tá saindo, socializando.
Então, tem os dois casos aqui. Tem aqueles que talvez fiquem alimentando essa esperança de que ainda talvez puxem você de volta, mas tem aqueles bem conscientes que você tá seguindo sua vida, né? Que aqui, para alguns, você já tá até conhecendo alguém ou aberta a conhecer uma nova pessoa. Já tá com alguém. Tá? Por isso que ele tá obcecado e com ciúmes aqui. E essa pessoa stalkeia mesmo, tá? Ou ele fica perguntando de você para quem pode dar alguma satisfação, ou fica tentando ver em rede social aqui, ó. Seja por um fake, pelo de outra pessoa, ou fica desesperado aí querendo investigar você. Porque na cabeça dele, obcecada, você é dele ou dela, tem ciúmes, tem posse. Então, tem os dois casos aqui. Para alguns, a pessoa acha que você desistiu mesmo. E para outros, ele acha que mesmo você tendo desistido, ele ainda consegue puxar de volta aqui no momento que ele achar conveniente. Deixa eu ver essa questão aqui que me chamou a atenção. Da vida dessa pessoa. Ó, ele tá buscando muito reconhecimento mesmo aqui, tá? Na carreira, no trabalho, através de uma mentoria, um conselho, um amigo, um patrão, um sócio, alguém que pode ajudar aqui. Até porque essa pessoa aí deve estar passando por algum período de dificuldade financeira, muitas responsabilidades financeiras. Ele está contando com a ajuda aqui de alguém ou está pedindo aí para a espiritualidade para ajudar aí de algum jeito, tá? Aqui é causa e efeito, se ele está se lascando e isso está refletindo no financeiro, no trabalho, na carreira, né? Ou sei lá, se brigou com alguém no trabalho, se aconteceu alguma coisa que teve um afastamento do trabalho, tá? Seja porque foi mandado embora, porque brigou, porque se acidentou, porque ficou doente, sei lá o quê, tá? Que a pessoa quer retornar, é como se estivesse pedindo até para a espiritualidade, mas aqui é castigo da espiritualidade, ó. Causa e efeito é a espiritualidade, os mentores, o destino, o karma. Ele tá colhendo muito do que ele plantou, tá? E aqui tem uma pessoa que, se ele tem uma fé, uma religião, ou é médium, esse tipo de coisa, talvez está tentando se apegar com isso, talvez está fazendo o que você está fazendo aqui, procurando uma cartomante, um médium, um conselheiro espiritual, uma entidade para dar uma luz aí para ele ou para ela, ou se voltando àquilo que ele tem fé. Se ele é uma pessoa religiosa, né, porque tem diferença o religioso do espiritualizado, tá mostrando aqui. Tem alguns aqui que é o tipinho religioso até socialmente, né? Tá lá esquentando o banco da igreja com a bunda e não evolui em nada, não melhora em nada. Para alguns ainda se faz de vítima, é um mártir, né? Nossa, estou... Aqui tem uma pessoa, para alguns casos, não é para todo mundo, tá? Essa pessoa tá lastimando aqui, ai, algo ou alguma coisa destruiu a minha vida, ou talvez até você. Que você destruiu a vida dele ou dela, ou que algo, alguém, ou sei lá o que, destruiu a vida dele ou dela. É porque culpa os outros, né? Na verdade, quem destrói as próprias coisas, a própria vida, é ele mesmo. Né? Ele faz as coisas no impulso, ou faz de qualquer jeito, fala um monte de merda que vem na cabeça, age que nem um doidivanas, explode da piti, dá ataque de pelanca, né? Faz coisa errada por causa do vício, por causa da putaria, por causa das compulsões, dos excessos, repetição, tudo que ele tem de podre, joga a culpa nos outros. Aí os outros é que estragam a vida dele, é os parentes que estragam a vida dele, filho que estragou a vida, esposa que estragou a vida, mãe, pai, periquito, papagaio, colega de trabalho, todo mundo estraga a vida dele ou dela. Na verdade é ele que estraga. Todo e qualquer tipo de amizade, relação, parceria, é ele que fofes com tudo. Tá? Então é isso aqui. Tem mais alguma coisa que você quer falar aqui? Deixa eu ver se tem gente magiada. Esse aqui é meio perturbadinho da cabeça, além de tudo, né? Não é pra todos não, mas tem alguns aqui, tá? Tem alguns atormentadinhos por obsessor aqui, mas tem alguns que as coisas é a própria mente da pessoa, a própria ganância, a própria instabilidade, os medos, as culpas. Tá? E é uma pessoa muito exibida, que se acha muito. Ela acha realmente aqui, tá? Que a solução dos problemas dela é o dinheiro, é o status, é a fama, é o reconhecimento. Um bom casamento com uma pessoa que tem posses, que pode abrir portas, ficar rico, bem-sucedido. Ele acha que a solução dos problemas dele ou dela, gente, se resume a isso. Tem uma pessoa bem gananciosa aqui,
que aposta todas as fichas dele ou dela, ou o foco da vida dele ou dela, a meta da vida dele ou dela é essa. Até porque a pessoa tem muito de querer provar para Deus e o mundo aqui, né, que ele pode, que ele conseguiu, que ele conquistou, que ele alcançou. Né, que ele é bem-sucedido, quer provar para amigos, familiares, vizinho, papagaio, ex, atual, para todo mundo. Tá? Porque essa pessoa acha que ela se sentiria menos bosta provando isso para todo mundo. Quando, na verdade, se ele conseguir isso, vai ser só mais uma coisa que vai passar rápido, euforia, né? E que vai olhar para os lados num dado momento e ver que continua vazio. Não vai preencher esse vazio. Mas ele acha que vai. É aquela pessoa que acha que ser rico, bonito, famoso, bem-sucedido vai resolver todos os problemas e que daí ele vai alcançar a felicidade, a perfeição em tudo. E não vai. Vai ser momentâneo, alegrias superficiais momentâneas e volta tudo ciclo de repetição, de dor, de sofrimento e vazio. Mas deixa achar que é assim. Você aconselhou muito, você cuidava para alguns até da parte espiritual, você inspirava a se tornar uma pessoa melhor, a superar, você bajulava, puxava até o saco dessa pessoa aqui, ó, validava até demais. Por isso que a pessoa se achou muito garantido aqui, se achou a última bolacha do pacote, né? Por isso que Deus não dá asa para cobra, que esse aqui ele já se acha o centro do universo, a honrar na Terra. Aí você ficava validando, ele achou aqui que realmente ele era o centro do universo, do mundo. Ele já se acha sem você estar validando, você ficava pagando pau, batendo palma pra esse doido. Né? O circo só pega fogo se você aplaudir o palhaço. Você aplaudia muito, aqui é puxar saco, aqui é jogar confete. Você validava o tempo todo, babava o ovo o tempo todo. Isso ele tá sentindo falta. Tá? Você protegia, você cuidava e tudo mais, você babava. Tava sempre ali adulando, lambendo. Ele sente falta disso? Sente, porque essa pessoa precisa disso constantemente, ele vive disso. Tá? Esse aqui, gente, ele é o parasita emocional. Tá? É o parasita psicológico. Ele suga energia, ele é o obsessor vivo, ele suga energia de quem estiver perto, ele suga o emocional, ele tira a validação, ele tira tudo. Mesmo que ele cause dor e sofrimento para a pessoa. Ele é o próprio buraco negro, que suga tudo e todos. É por isso que tá assim a vida dessa pessoa. Então tá aqui, gente, ó. É uma pessoa que ele não desistiu de você no total, no completo, não. Tá? Mas até por ego e tudo isso, ele vai dar um tempo. Ele vai correr atrás dessas outras coisas. Ele gostaria que você facilitasse, você fosse atrás, você corresse atrás, como você já fez muitas vezes, muitas vezes você perdoou, deixou passar. Muitas vezes você insistiu, você lutou, né? Tem uns até que estão querendo aí, se estão em silêncio, bloquearam, dar um castiguinho pra você, tá? Que é uma pessoa que gosta muito de se vingar, de dar castigo, troco, punir, machucar, ferir. Tá? Muito reativa. É agressivo com palavras. Para alguns podia ser até que ficasse agressivo aqui, fisicamente, por esses vícios, excessos que tem, compulsão que tem. Tá? Num ciclo vicioso. Porque aqui é vício e aqui é vício. É oito de espadas. Vício e vício. Tá? Vício, excesso, compulsão. E aí, para alguns, ele acha que ele consegue puxar você de volta aí, lá na frente, quando ele retornar. Outros, ele acha que você já mandou pra puta que los pare, né? Você não quer mais um futuro incerto, ficar na rodinha do hamster de repetição com ele, e que você tá seguindo em frente rumo aí às coisas que você quer. Né? O início, o reinício da sua vida, das suas metas, da sua autoestima, da sua força, do seu poder. E que você tá lutando, vai lutar por isso. E que esse período de tempestade que ele causou para você aí, você tá se curando, superando, ou é questão de tempo de você curar. Inclusive, de novo, aqui é desabafar e aqui é terapia. Tem alguns que estão fazendo terapia, continue. Tá? Porque tá funcionando e vai funcionar para você superar esse cidadão, essa cidadã. Aqui nós temos os signos de... Aqui para mim é Áries, o oficial é Câncer. Câncer e Áries... Touro, Virgem, Leão, Escorpião, Áries e Escorpião, Peixes, Aquário e Virgem, Aquário de novo, Peixes e Aquário de novo, e Gêmeos e Leão. Pelos elementos,
tem bastante terra, touro, virgem, capricórnio, fogo, Áries, leão e sagitário, e ar, gêmeos, libra e aquário. Aqui temos filhos de Oxalá, de Ansan, Oxalá, Ansan, Ossan, e Ansan tá bem forte aqui, ó. Tá? Temos os caboclos de couro, boiadeiros, temos Ogum, temos Omulu, Obaluaê, temos Iorimá, temos as almas, os pretinhos velhos, almas benditas, almas iluminadas. Temos aqui, deixa eu ver se tem Oxóssi, tem o San. Oxóssi já não tá tão forte. Para quem vem junto é Oxóssi e Ossan. Na Umbanda aí vem junto, mas, por exemplo, Candomblé daí tá mais forte Ossan. Capricórnio, temos aqui Exu. Exu, gente, não tá tão forte. Bará não tá tão forte. Deve ter porque a leitura é coletiva, mas não tá tão forte. Tá bem forte mesmo aqui, o Mulu, o Baloaê, Iorimá, o As Almas, os Pretos Velhos. Tá, os Exus que tiver aqui mais fraco, gente, geralmente aqui, ó, são Exus da encruzilhada, mas também da calunga, tá? Tanto das almas, caveiras. Pra grande maioria, deixa eu ver se a pessoa tá magiada que eu ia ver, acabei não prestando atenção. Pra alguns, tá? Mas é poucos casos aqui confirmou magia, ó. Tá? Tem alguém aí que magiou o cidadão ou a cidadã. Mas aqui o Frei Rogério tá dizendo que nem todo mundo é magia manipulada lá de obsessor pago. Tá? Para alguns, os obsessor pago estão mexendo com a mente, com o financeiro, com tudo aí da vida da pessoa. Mas nem todo mundo aqui foi magia manipulada. Seja uma simpatia ou que pagou um médium aqui para fazer uma macumba. Alguns aqui é uma pessoa que tem obsessores por causa da conduta, ele mesmo atrai, ou dos vícios, pessimista, pensamento negativo, vitimista. Mas tem muito aqui a coisa de praga, maldição, gente desejando coisas ruins para ele ou para ela, carga de inveja, maldições verbais, isso tem. Tá? Gente praguejando, desejando coisas ruins para ele ou para ela. Tá? É bem poucos aqui que a pessoa tá magiada. Para você que já sabia, quis confirmar, tá aqui se você quer confirmar se tinha magia, tá? Mas é bem poucas pessoas. Ó, aqui até saiu o Baral, tá? Exu e Pombogira, mas vocês viram que quando eu perguntei a energia tá fraca, né? Deve ter porque é uma leitura coletiva. O senhor quer mais algum bilhetinho? Saiu Escorpião, Touro, Libriares aqui de novo. Só mais um bilhetinho, ele falou. Então tá. Mais um para encerrar. Eu não vou tirar letrinhas hoje, tá, gente? Ou o senhor quer que tire as letrinhas? Pô, Frei Rogério, eu achei que o senhor ia dizer que não. Ele quer 3 letrinhas, gente. Então tá, né? Vou ter que tirar, fazer o quê? 3 letrinhas só ele pediu. Pode ser nome, sobrenome, apelido, nome do meio, seu, da pessoa. É só adaptar. Ó o Z, o bendito do Z de novo, gente. Me falem aí quem é essa pessoa com Z. Que sai toda vez. Z de zebra. Z de zebra. K de quilo, de quilômetros. Pode ter gente que tem quilômetros de distância, né? K de quilo, Z de zebra. E V. V de Vitória, de Verônica, de vida. Ele pediu só 3. Z, K de quilo, Z de zebra e V de Vitória. Meu erro foi não ter valorizado você e priorizado outras coisas e outras pessoas. A culpa e o remorso estão me consumindo e me fazem sofrer. Não gosto de ouvir verdades e nem críticas. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. Tem uns aqui, inclusive, Frei já falou que tá com muitos ciúmes das suas fotos, tá? Sei lá se você é uma pessoa bonita ou tá realmente aí chamando a atenção de outras pessoas ou ele viu em rede social, ficou sabendo por alguém. Você não merecia a forma como te tratei e as coisas que te disse. Tenho medo de lhe dizer a verdade, você não entender ou não aceitar. Não serve mais ninguém, só serve você na minha vida e coração. Eu minto para você porque eu minto para mim mesmo.
Eu me encontro e me reconheço em você. Eu tenho sonhado muito com você de olhos abertos e acordado. Eu penso sempre no nosso primeiro encontro. Vou provar que te amo de verdade, não quero te perder. Então que prove, né? Que lute. Aqui o Frei Rogério falou que essa coisa da foto, tem alguns casos aqui, não é para todo mundo. O Frei Rogério disse que essa pessoa viu alguma foto sua em algum evento, alguma festa, alguma coisa social, tá? Seja com parentes, trabalho, alguma coisa que essa pessoa viu e ficou com ciúmes. Tá? Seja no seu ambiente de trabalho, ou seja você passeando, alguma coisa que essa pessoa viu de foto sua e não gostou. Para alguns casos, tá bom? Depois me contem o que bateu, o que não bateu, a quantas anda a situação aí de vocês. Tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.